Bom dia, estamos no canal Força Educação e hoje eu queria debater a grande polêmica que ontem atingiu os trending topics do Twitter sobre J.K. Rowling, a autora e escritora da série de livros Harry Potter. Toda a polêmica se deu principalmente porque a autora, em um Twitter, após alguns meses sem twittar nada de novo, manifestou sua opinião favorável à economista e feminista senhora Maya Forstater. Para entender o caso, o que é que uma escritora mundialmente famosa falaria que causaria tanto impacto no mundo? A J.K. Rowling está sendo acusada de ser transfóbica. Para quem não é familiarizado com o termo, significa dizer que J.K. Rowling está se posicionando no mundo em que privilegia o posicionamento de que pessoas trans, pessoas que decidem mudar a identidade de gênero, não devam ter os mesmos direitos à participação social do que pessoas definidas biologicamente pelos gênero em que nasçam. Exemplo, eu nasci com cromossomo XY, né? Então, biologicamente eu sou um homem. Mas, hoje em dia, por algumas leis que estão se difundindo por todo o mundo, inclusive no Reino Unido, uma pessoa pode simplesmente se identificar com o gênero oposto. No exemplo em questão, eu poderia dizer que eu me identifico com o gênero feminino e então ser qualificado socialmente e receber um certificado de redesignação ou ressignificação de gênero e passar a ser chamado por um nome feminino e ter uma identidade feminina. Pois bem, Maya Forstater, uma economista que trabalhava no Centro de Desenvolvimento Global, uma espécie de ONG para assuntos relativos à pobreza no próprio Reino Unido, fez um Twitter no ano passado, um tweet, perdão, dizendo que muitos homens estavam buscando direitos que não eram assistidos pelas leis do Reino Unido, asseverando que haveriam mudado de gênero. Então eles estavam pedindo maiores direitos sociais, maiores recursos de assistência social no Reino Unido, simplesmente por serem reconhecidos como mulheres pela nova lei. Contudo, a lei anterior do Reino Unido, ela estabelece que para uma pessoa ter uma redesignação de gênero, ela teria dois movimentos. O primeiro seria a cirurgia de redesignação sexual, ou seja, a retirada do pênis e uma invaginação para produzir uma vagina no seu lugar, também com a ingestão de hormônios como estrógenos, para o crescimento de seios e diminuição da massa muscular e da testosterona. Outro movimento que poderia ser admitido dentro do Reino Unido para alguém redesignar sexualmente seria conviver com uma pessoa do mesmo sexo por 2 anos e comprovar na legislação que durante esses 2 anos você se comportou como o seu gênero oposto. Pela nova lei, isso não será mais necessário, basta o reconhecimento pessoal e você iria diretamente a uma instituição, você faria um cadastro pela internet e depois iria numa instituição social, parecida aqui como o Brasil, nós temos a Previdência Social e INSS, levaria todos os seus documentos e com esses documentos seriam transformados para o novo nome social que você estava admitindo ou que você estava solicitando. Pois bem, a Maya Forstater, ela fez uma acusação muito grave de que muitas pessoas estão fazendo isso sem verdadeiramente estarem adotando uma nova postura social. Muitos homens casados, muitos homens solteiros, mas que são homens, se vestem como homens e se reconhecem no gênero masculino, estão adotando essa
propositura de solicitar uma redesignação sexual social, porque isso implicaria em direitos sociais, em ser abraçado por programas assistenciais do governo da Grã-Bretanha. Por conta desse tweet, Maya Forstater foi demitida do emprego. E ontem ela levou o caso aos tribunais do Reino Unido e ela foi condenada. Foi reconhecido que realmente ela tem uma postura absolutista em relação a gênero, e isso não pode ser aceito no momento atual, em que se reconheçam direitos. Não só foi J.K. Rowling que apoiou Maya Forstater, outras personalidades também, mas não do lume da importância de J.K. Rowling. E por ela apoiar, ela não falou nada demais. Ela disse que você pode se vestir como quiser, você pode dormir com quem você quiser, ter relações com quem queira ter relações com você. Você pode fazer da sua vida, no particular, o que você bem entender. Mas o que não pode é condenar uma mulher a perder o emprego por uma questão de sexo real. Isso numa tradução mais literal do que escreveu J.K. Rowling em inglês. Mas o que para nós em português significaria seria basicamente pelo sexo biológico. Então, segundo J.K. Rowling, ela concorda com Maya Forstater que não pode suprimir direitos de mulheres em favor de direitos de homens que se identificam como mulheres. Então ela está sendo acusada de ser TERF. É uma terminologia em inglês para dizer que ela é Trans Exclusionary Radical Feminist. Ela seria basicamente assim, uma feminista radical que exclui os trans, numa tradução bem literal do inglês. Significando simplesmente o quê? Que para Forstater e para J.K. Rowling, todos os que venham a apoiá-las, elas são tão feministas que elas não aceitam mulheres trans. Elas não aceitam que pessoas que nasceram do sexo biológico masculino possam fazer a transição para o feminino e, por essa transição, serem reconhecidos como sujeitos de direitos femininos. É isso que está sendo dito. Minha opinião, eu acho que a gente precisa de mais estudos. Teve já uma polêmica muito grande sobre a jogadora de vôlei Tiffany, que foi aceita na Copa de Super Vôlei do Brasil, né, o Campeonato Brasileiro, a Liga Brasileira de Vôlei Feminina. Ela jogava nos clubes masculinos como jogador de vôlei, um atleta reconhecido e tal, e fez a transição de gênero, solicitou o reconhecimento, a redesignação social do seu gênero, foi aceita, fez uma solicitação e foi aceita para jogar na Liga Feminina de Vôlei e quebrou vários recordes. Então, a campeã olímpica, Ana Paula, ex-jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, disse que era um absurdo. Como poderia comparar a fisiologia masculina à feminina? Era um jogo de mulheres. E não era porque ela tomava hormônios que ela estava nas mesmas condições das meninas. E isso gerou muito, muito debate. E até hoje gera. O posicionamento que a J.K. Rowling e a Maya Forstater tiveram é exatamente o mesmo. Você pode se reconhecer, né? Mesmo que tenha nascido com um gênero masculino, você pode se reconhecer como um gênero feminino, mas isso não lhe dará os mesmos direitos das mulheres. Eu acho bastante interessante a reflexão, porque está partindo das mulheres. Foram elas que lutaram por esses direitos, foram elas que foram atrás, não foram os homens que deram. Então eu acho que realmente, se você nasceu do gênero masculino, você pode se identificar com o gênero feminino. Uma decisão particular sua. E você vai conviver com ela, com tudo que há de bom e com tudo que há de ruim. Porém, ocupar espaços que já são tão reduzidos das mulheres, depois de tantas lutas, na CCXP que houve no Rio de Janeiro, que vieram vários atores famosos como Gal Gadot,
a intérprete da Mulher Maravilha, veio também a Daisy, a nova intérprete da nova saga do Star Wars. Todas elas foram enfáticas ao dizer que tem que ser aberto espaço às mulheres, mas também fizeram críticas à homofobia, a esse pensamento reducionista de gênero e tal. Mas e agora? Qual seria a opinião delas? Então, diante disso, eu deixo aqui a reflexão do canal e quem quiser debater, tá aí os comentários, vamos discutir sadiamente, vamos conversar. Estou aberto à oposição, a opiniões diferentes, mas eu acho sinceramente que assim, o gênero não determina quem você é. Concordo inteiramente. Mas eu também concordo inteiramente que há espaços sociais que precisam ser conquistados. E o espaço social da mulher foi conquistado, ele não foi dado. Por isso mesmo não pode uma outra pessoa, mesmo que se identifique com o gênero feminino, simplesmente vir dizer, porque eu me identifico, eu vou ocupá-lo. Tá legal? Quem gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos crescer juntos.